Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, que o Santo Espírito possa tomar as nossas mentes, tomar os nossos corações, abrir as nossas visões espirituais, que possamos entender as profecias e possamos entender a palavra do Senhor. E o título do nosso estudo de hoje é O Juízo Chegou. E vamos ver aqui qual é a semelhança entre Daniel capítulo 7, verso 9 e 10 e Apocalipse capítulo 14, no verso 6 e o verso 7. Vamos ler aqui primeiramente Daniel capítulo 7, no versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Então aqui, Daniel, na visão, ele continua olhando e ele vê ali que foram colocados tronos. E o ancião de dias se assentou. O ancião de dias aqui é o Deus Pai. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saíra de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e meríades estavam diante dele. Esses milhares e milhares, meríades e meríades aqui são anjos. Assentou-se o tribunal. Então aqui, o que diz aqui? Assentou-se o tribunal. Aqui está uma cena de juízo. Assentou-se o tribunal. E abriram-se os livros. Aqui uma cena de juízo. Nós sabemos que todos os nossos atos, as nossas atitudes, ela é registrada nos livros dos céus. Então, esses livros foram abertos. O ancião de dias se assentou. Ali foram colocados tronos. E assentou-se um tribunal. Abriu-se um julgamento. E os livros, com tudo que está lá escrito, foram abertos. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6 e 7, nós temos uma informação dessa semelhança desses dois livros. 14 no verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Ou seja, estava com um evangelho eterno para pregar a todas as pessoas do mundo. Nós devemos proclamar, pregar as três mensagens angélicas. Verso 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Vemos aqui, citando novamente a palavra juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e também as fontes das águas. Agora, qual é a semelhança entre Daniel capítulo 7, no versículo 9 e 10 e Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7? Tanto Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, quanto Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, falam sobre o juízo. Então nós devemos entender o quê? O juízo é um tema preeminente da Bíblia, ou seja, na Bíblia. Ou seja, ocupa um lugar de destaque. Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas ou quer seja más. Essa passagem está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Ou seja, Deus vai trazer um juízo a todas as obras. Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes
para um juízo futuro, quando as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 36. Mateus, capítulo 12, no verso 36. Mateus, capítulo 12, o verso 36, assim diz: Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, virá um juízo sobre a terra. Então, esse juízo que virá à terra, por todas as nossas más obras, seremos julgados, né? Pelas nossas más obras, pelas palavras frívolas, né? Nós daremos conta no dia do juízo. Paulo também escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5, e assim está. Capítulo 4 de 1 Coríntios, no versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando nós vamos também, João ouviu o anjo dizendo, né, nós lemos isso no capítulo 14 do versículo 7 de Apocalipse: é chegada a hora que ele vai julgar. Então nós precisamos estar preparados, amados, para o grande julgamento, para o grande dia da vinda do Senhor Jesus, que Deus trará, né, um juízo a esse mundo e separará, né, os salvos dos que não quiseram aceitar a mensagem de salvação. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 10 e 12, nós vemos ali quando Jesus voltar e qual será o destino da humanidade. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, qual será o destino da humanidade? E que declaração foi feita a João? Aqui temos duas perguntas. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, qual será o destino da humanidade? E também, qual a declaração que foi feita a João? Vamos lá, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, no verso 10 a 12. Assim está a palavra do Senhor, a palavra revelada. Capítulo 10. Disse-me ainda: não seles a palavra desta profecia, deste livro, porque o tempo está próximo. Então aqui o Apocalipse está dizendo que o tempo está próximo. E o Apocalipse foi escrito bem lá atrás, né? Hoje nós estamos ainda mais próximo ainda do dia do juízo. Nós estamos mais próximo ainda da volta do Senhor Jesus. Verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que quer dizer esse versículo 11? Ou seja, quando Jesus vier e o juízo, né, que virá, todas as obras más, né, continuará sendo más, e as obras boas continuará sendo boas. Eis que venho sem demora. Olha só, Jesus Cristo, e a profecia diz que Jesus Cristo ele vem sem demora. Em breve ele virá. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora,
quando Cristo vier, né, qual será o destino de toda a humanidade? Quando Jesus voltar, amados, estará selado o destino de cada pessoa. Ou seja, não há repescagem. Não há outra chance depois da vinda de Cristo. O dia de nós buscarmos o Senhor, o dia de nós entregarmos as nossas vidas a Deus é hoje, é agora, porque não tem a segunda chance depois da volta de Cristo. Agora, que declaração foi feita a João? Que Jesus viria em breve. E em suas mãos, nas mãos de Cristo, estava o galardão para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então, quando Cristo vier, estará na mão dele o galardão para ele entregar, para ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos unicamente pela graça do Senhor. Mas uma pessoa, um servo, uma serva de Deus, ela possui boas obras, porque ela é salva pela graça e as obras, ela é a consequência de uma vida salva em Cristo Jesus. Uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um juízo e antes disso, para mostrar o resultado das escolhas de cada um quando ele vier. Quando Cristo retornar, não haverá, como eu já disse, repescagem. Não haverá a segunda chance. Os destinos de todos, quando Cristo vier, quando a porta da graça fechar, será selado. Todo ser humano teve informações suficientes para tomar a decisão definitiva e irrevogável a favor ou contra Cristo. Eu posso escolher. Ou eu estou no lado de Cristo, ou eu estou no lado do inimigo do Senhor. A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. Tem dois caminhos, o largo e o estreito. Que nós possamos escolher o caminho estreito. Escolher estar ao lado de Cristo. Escolher estar ao lado do Senhor Jesus, que na cruz do Calvário morreu para nos salvar. Vamos ler Mateus capítulo 25, no versículo 1 ao 13. E aqui é uma pergunta. Por que Jesus se relaciona de forma tão diferente com esses dois grupos de crentes? Temos dois grupos, amados, de crentes. Quando nós vemos lá a parábola das 10 virgens, temos dois grupos aqui distintos. Um grupo que se preparou e um grupo que não se preparou para a vinda do Senhor. Vamos lá ler Mateus capítulo 25, no verso 1 a 13. Verso 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar com seu noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Aqui, irmãos, essa parábola, ela retrata a igreja de Deus, a igreja, o povo de Deus no tempo do fim. Aqueles que estão preparados, como as prudentes, como as virgens prudentes, e aqueles que estão dormindo,
que estão na letargia, no sono, estão como as nécias. Verso 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, as nécias, elas levaram só o azeite ali na lamparina. Mas as prudentes, elas levaram sobra, né? Levaram azeite em suas vasilhas. Verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Aqui todas elas adormeceram. Mas no verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. O verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, como Jesus Cristo se relaciona com os dois grupos diferentes, né, da parábola das 10 virgens. Ou seja, porque cada grupo fizeram as suas escolhas. Cada grupo escolheram o seu caminho. Um grupo se preparou para a vinda do Cordeiro e o outro grupo foi negligente. Aqui essa parábola é para a igreja. É para a igreja do tempo do fim. É para a igreja que está vivendo os últimos momentos dessa terra. É para a igreja que quer ter um encontro com o Senhor. Nós precisamos, como as prudentes, estar alertas. Alerta à volta do Senhor Jesus. Todas as profecias apontam para a volta do Messias, nas nuvens do céu com poder, grande glória. E aqui nós vamos ver que a igreja, o povo de Deus, que estiver preparado para a volta de Jesus, entrará e ceará com o Senhor. E os que forem como as nécias, Jesus vai responder: em verdade vos digo que não vos conheço. Queria ler um texto que se encontra no livro Grande Conflito, na página 362. Que diz assim: quando a obra de investigação encerrar, ou seja, quando terminar o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, será fechada a porta da graça, e então acontecerá o juízo. Depois de examinados e decididos os casos em que todos os séculos professaram os seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta de misericórdia. Então, quando tudo for examinado, né, será fechada a porta da graça.
o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial terminará. Então Cristo voltará. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus capítulo 25, no verso 10. Essa breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Que possamos nos despertar do sono, que possamos acordar da letargia e despertarmos para o juízo que em breve virá sobre a terra. Em breve será fechada a porta da graça. Em breve sairá os decretos, a perseguição, a igreja será fechada, as Bíblias serão tomadas de nossas mãos. Passaremos por aflições, passaremos pela tribulação, passaremos pela angústia, a angústia de Jacó. Mas Jesus Cristo virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, e em suas mãos ele trará contigo o galardão para cada um de nós. Que a paz de Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém.